Pronto, estamos gravando a nossa aula a partir de agora. Posteriormente, eu vou compartilhar com vocês o conteúdo dado e a abordagem vai ser normas técnicas e normas éticas. Né? Como é que essas duas categorias de normas funcionam, como é que elas se relacionam, o que, que elas têm a ver, principalmente as normas técnicas, com o nosso dia a dia. Então, eu inibi aqui a minha câmera, justamente para que vocês prestem atenção no conteúdo que eu vou apresentar para vocês e, enfim, eu quero apenas que vocês reflitam, tá bom? Então vamos lá. Já ficou claro para vocês aqui, para todos nós, que nós temos pelo menos duas categorias de normas que regulam as nossas atividades. De um lado, nós temos as normas físicas, que são as normas, as leis da natureza, de outras normas éticas, que é o que nós estamos falando aqui. Uma se situa no plano da causa e efeito e a outra se situa no contexto dos valores. Além dessa, gente, nós temos também uma variação das normas culturais que não é exatamente a norma ética. É uma terceira, é uma terceira variação, né? Segunda variação em relação ao mundo cultural, mas é uma terceira categoria de normas considerando o mundo físico, que são as chamadas normas técnicas, normas técnicas. Então é sobre essa categoria de norma que eu queria compartilhar um pouco com vocês. Primeiro, nós sabemos que essas normas éticas, já falamos, elas regulam a conduta em sociedade, né? Então, a prática resulta de um fim em si mesma. Então, você pratica, ao praticar uma norma ética, você ao mesmo tempo está alcançando um fim em si mesma, em função dos valores. Que eu comentei com vocês que o mundo cultural é um mundo de fins valiosos. Bem, em relação à norma técnica, que é a pauta de hoje, a fórmula é um pouquinho diferente. Como é que funciona essa norma técnica? São fórmulas de fazer, né? São fórmulas de empreender, são formas de realizar. Sua prática é, é um meio, né, para alcançar um fim, uma finalidade. Então, as normas éticas também alcançam um fim, mas o fim se confunde com a própria prática em relação às normas éticas. As normas técnicas também se preordenam a um fim, entretanto, esse fim não se confunde com os meios, tá? Não se confunde com os meios. É, São Tomás de Aquino, que foi o doutor da igreja, filósofo também, se debruçou sobre várias questões da filosofia, chamava esse tipo de norma de ordenações da razão. É uma maneira de você ordenar a razão, ordenar no sentido de dizer um passo a passo como que uma tarefa vai ser feita. É mais ou menos como se fosse uma receita de bolo, né? Entre que você pega lá os ingredientes, quais são os ingredientes, como é que esses ingredientes devem ser combinados entre si para chegar a uma finalidade. Então, esse exemplo é bem interessante da receita de bolo. Por quê? A finalidade, que é fazer o bolo, ela não se confunde com o fazer. E o fazer, vice-versa, não se confunde com a finalidade. São duas dimensões distintas. Tá? As normas éticas são outra diferença. Tá? As normas éticas são imperativas. As normas técnicas são facultativas. Ou seja, uma se situa no plano da ordenação propriamente dita, e a outra se manifesta por meio de uma opção, né? Mas essa opção que eu coloco, que eu falo aqui, não é a opção
no sentido dos meios, em relação aos meios. É a opção em termos de finalidade. Ou seja, os meios são obrigatórios em relação às normas técnicas, mas a finalidade é que é facultativa. Tá? Então, quando eu digo que as normas éticas são imperativas, ela está se referindo aos meios e aos fins, enquanto que as normas técnicas apenas aos meios. Os fins são facultativos. Me dá mais exemplos sobre esse contexto que está meio confuso. Então vamos lá. As normas da ciência são normas técnicas, gente. Por exemplo, um engenheiro. Um engenheiro ingressa numa faculdade, numa graduação, e aprende, por exemplo, sobre cálculo estrutural. Através desse cálculo estrutural, ele então vai ah, conceber uma estrutura sólida para que então essa estrutura receba outras estruturas ao redor dela. Um edifício, por exemplo, a fundação de um edifício, ou de uma residência, ou de uma rodovia, ou de, um, de um apartamento, enfim. Então, as normas de engenharia são essencialmente técnicas. Então, quando eu digo que, muito embora elas sejam imperativas em relação aos meios de fazer, ou seja, não tem como você fazer sem seguir aquele passo a passo. Não tem como, por exemplo, calcular a quantidade de cimento, por exemplo, que vai na sapata de um edifício, se eu não me socorrer, se eu não me aconselhar de uma norma técnica da engenharia. Tá? Então, na verdade, nesse sentido, ela é imperativa. Entretanto, esse cálculo estrutural também é com relação à finalidade, por que, que você vai fazer isso, é opcional. Por que, que é opcional? Porque esse cálculo ele pode ser aplicado às mais diversas situações, às mais diversas espécies de obras que o engenheiro está determinado a conceber. Por exemplo, esse cálculo estrutural ele pode servir para a construção de uma ponte, então ele vai usar o cálculo estrutural, né? Vai refletir, vai juntar elementos, conceber fórmulas, obter resultados, fazer combinações para conceber a estrutura de uma ponte. Mas também esse cálculo estrutural ele pode atender à construção de um edifício. Né? Um edifício é diferente de uma ponte é diferente de um edifício. Entretanto, na base dos dois, o cálculo estrutural é fundamental. Né? Também pode servir para uma rodovia, para a construção de rodovias. Pode servir para a construção de casas. Pode servir para a construção, sei lá, de uma usina. Enfim, o cálculo estrutural, embora ele seja obrigatório, sem isso não é possível tirar do papel, do plano das ideias, o que se quer realizar nesse sentido, mas a finalidade pode ser qualquer uma dessas que eu falei ou qualquer outra. Né? Nós temos, por exemplo, nós temos várias opções. Isso dentro da engenharia que trabalha com cálculo estrutural. Existem outras formas de conceber, né, construções, por exemplo, a engenharia mecânica, a engenharia eletrônica. Né? O objeto é diferente, então ela não vai trabalhar necessariamente com cálculo estrutural, mas ela vai trabalhar com outros meios para chegar ao seu objetivo final. Então, eu vou ressaltar bastante aqui, tá? Norma técnica, mais uma vez, ela é obrigatória em relação aos meios de fazer, mas ela é facultativa em relação à sua finalidade. Quem vai definir a finalidade é o profissional, por exemplo, da engenharia. Né?
Já em relação às normas éticas, não. Tanto os fins quanto os meios são obrigatórios. Ambos são imperativos. Então, ela é imperativa em 100%, tanto nos meios quanto nos fins. Vamos trazer esse papo para o nosso curso, para a contabilidade, né? Que nos interessa. E aqui vocês vão achar talvez mais interessante esse papo. Então vamos lá. Nós temos na contabilidade um conjunto de normas que são passadas para os acadêmicos, que são normas obrigatórias, são normas técnicas. Então, tudo isso que vocês aprendem ao longo do curso, na academia, são essencialmente normas técnicas de natureza contábil, assim como eu tenho as normas técnicas da engenharia, relacionada à engenharia, da medicina, né, do direito, da biologia. Então, todas são, conforme disse São Tomás de Aquino, ordenações da razão. São passos que são dados, oferecidos, ensinados para quem não os conhece ao longo de 4, 5 anos, ao final do qual você então tem uma receita para chegar a diversos objetivos. É você que vai dizer qual objetivo que você quer chegar. Tá? Então, por exemplo, esse conjunto de normas que você aprende na faculdade, análise de balanço, por exemplo, você pode utilizar para a perícia, né? Para a perícia contábil. Por exemplo, você pode utilizar para analisar balanço de empresas no sentido de tentar identificar desvios no recolhimento de tributos, por exemplo, né? Ou então superfaturamentos ou subfaturamentos. Então, essas normas podem ser utilizadas para a perícia contábil. Mas essas normas também podem ser ou estar a serviço da auditoria, né? Da auditoria, do auditor. Então, o auditor vai se socorrer dessa massa de conhecimento técnico que ele adquiriu durante 4, 5 anos para aplicar no seu dia a dia. São as mesmas normas, repito, são as mesmas normas. Entretanto, a finalidade vai ser diferente da de um perito. Ou pode acontecer também, e que é mais usual, é que o destinatário, o acadêmico de contabilidade, utilize essas normas para ser um contador, para escriturar, para elaborar balanços demonstrativos, notas explicativas, produzir pareceres, enfim, subsidiar a alta administração de informações sensíveis, necessárias, que deem rumo aos negócios, que ajudem a auxiliar no esclarecimento e na tomada de dúvida, na tomada de decisão, esclarecimento de dúvida e na tomada de decisão. Então veja que aqui eu já enumerei 3 finalidades distintas das normas técnicas contábeis, né? Uma para a perícia, outra para a auditoria, seja pública, seja empresarial, e outra para a contadoria, né? O contador, por exemplo, utiliza essas normas na justiça, no judiciário, para fazer a contabilidade dos alvarás, né, para mensurar os débitos que envolvem determinada ação judicial. Né? Na justiça trabalhista não é diferente. Né? Então, veja, todas essas normas são normas técnicas contábeis. E elas não se confundem com as normas éticas. São 2 mundos distintos. Né? Eu falei para vocês no início da aula de hoje que nós temos 3 categorias: a física, a ética e a técnica. Sendo que essas 2 últimas, a técnica e a ética, provêm do mundo cultural. As 2 são concepções do mundo cultural. As 2 são concepções do mundo cultural.
Então, é nesse sentido que deve ser entendido a questão da facultatividade das normas técnicas frente à imperatividade das normas éticas. Tá? É nesse sentido. Uma outra questão importante, valores. Nós falamos aqui sobre valores aqui ao longo das nossas aulas e falamos que o mundo cultural é um mundo de fins valiosos. Então, o valor é aquilo que eleva a conduta humana, é aquilo que tem de mais caro, é aquilo que tem de mais sensível ao mundo cultural. E são os valores que movem as normas éticas. Né? Nós dissemos aqui, eu disse para vocês que nós temos aí 4 modalidades de normas éticas. Por exemplo, de trato social. Né? Então, o que move a conduta de alguém que faz um ato de gentileza para com outra pessoa são os valores. O valor do companheirismo, né? O valor da consideração, o valor do respeito para com os mais velhos. Por exemplo, você, num coletivo, um transporte coletivo, você levantar, você está sentado, você levanta e oferece para uma pessoa ficar em seu lugar, uma senhora grávida, ou então uma pessoa mais idosa, ou alguém que está com problema de saúde, você percebe visivelmente que a pessoa precisa descansar, né? Ela não consegue ficar em pé, é mais difícil para ela. Então, isso que move você, né, a tomar uma atitude é uma norma, e essa norma é uma norma ética de trato social, é uma modalidade de norma ética. Né? E quando você pratica essa norma, ao mesmo tempo você atinge a finalidade. É simultâneo. Finalidade e meio, em relação às normas éticas, elas se confundem. Eles se confundem, se misturam. Às vezes você não sabe quem é quem. Né? E isso não acontece em relação às normas técnicas. Você sabe muito bem o que é meio e o que é fim. E o que é fim. Né? Então, gravem, fixem aí essa diferença. Tá? Então, voltando aqui à questão dos valores. As normas éticas são, então, encharcadas por valores, o que não acontece com as normas técnicas. As normas técnicas são normas neutras. Né? Nós temos, por exemplo, lá na eletricidade, você tem o fio positivo, tem o negativo e tem o fio neutro. Né? É mais ou menos isso, grosso modo. Né? Então, as normas técnicas são normas neutras para os valores. Elas são cegas para os valores. Simplesmente elas ordenam uma conduta. Agora, se essa conduta vai resultar num benefício ou num malefício, isso independe dela. Ela é indiferente a isso. Voltando à questão da norma ética de trato social. Quando ela se põe, quando ela se manifesta, quando ela ordena, ela é um imperativo, ela tem por finalidade um benefício, algo que levante a natureza humana, né? Torne a natureza humana mais elevada. Tá? Já a norma técnica, não, ela é neutra para os valores, ela é cega. Vou dar um exemplo bem simples aqui para vocês. Tá? O aprendizado da técnica dos explosivos, então vocês sabem que existem normas técnicas que ensinam o passo a passo de como lidar com explosivos. Né? De como lidar com explosivos. Então, essas normas técnicas tanto podem ser usadas para implodir um prédio que ameaça ruir, que ameaça desabar, que ameaça a vida das pessoas, como também
podem ser usadas para arrombar um caixa eletrônico. Perceberam então a diferença entre as duas? Né? E nesse sentido que existe a neutralidade. A norma em si, ela não te orienta a uma determinada finalidade. Ela não te sugere nada, ela diz assim, faça. A finalidade, o objetivo de fazer é contigo, não é comigo. Então, se a norma pudesse falar, a conduta dela seria essa. Faça, é o imperativo, né? Mas o resultado é contigo. É você que vai saber qual é o resultado, é você que vai decidir onde que você quer chegar. Tá? Já em relação à norma ética, ela diz, olha, faça para você chegar a isso. Entenderam? Compreenderam a diferença? Né? É uma norma com fim valioso, tá? Enquanto que a outra não, ela é cega. Outra questão, você aprende, por exemplo, na polícia, em cursos que trabalham com a segurança, né? Você trabalha, por exemplo, com tiro, né? Usando armas de grosso calibre, às vezes, no estande de tiros. Então você vai para lá aprender como é que você atira com precisão. Então a finalidade é fazer com que você alcance determinado alvo a partir de uma certa distância. Muito bem. Então você aprende isso. Você aprende a montar e desmontar armas. Você aprende a travar armas. Você aprende a colocar uma munição na arma. Isso tudo é as normas técnicas que te orientam, tá? Só que, como eu disse, essas normas são cegas para valores, né? Ou seja, todo esse conjunto de orientação, essa ordenação da razão, conforme quer São Tomás de Aquino, ela pode servir para o bem ou para o mal. Não é isso? A arma pode ser utilizada como, sei lá, meio de defesa, de legítima defesa. A arma pode ser utilizada para caça, ou a arma pode ser utilizada para cometer um homicídio. Qualquer uma dessas finalidades são livres no uso das normas técnicas, né? E quem é que vai optar por essa finalidade? É o ator, quem vai usá-las. Então, gente, eu quero dizer para vocês o seguinte, presta muito bem atenção nisso que eu vou falar agora. Qualquer norma técnica, ela pode ser utilizada para o bem ou para o mal. Eu já dei vários exemplos aqui para vocês. Falei aqui do tiro, falei dos explosivos, falei da engenharia e falei da contabilidade, que nos interessa. Percebam muito bem que quando as normas técnicas contábeis dizem como é que deve ser calculado determinado índice na análise de um balanço, ela está te dando a fórmula. Só que você também pode fugir a essa fórmula. Ou seja, não dar ouvidos a ela. Ao invés de praticá-la, você vai praticá-la somente parcialmente. Ou então ignorar alguns dos seus elementos essenciais. Quando isso acontece, você desborda da norma técnica e sai também da trilha da norma ética. Então, quando, por exemplo, um auditor faz um parecer de auditoria em que ele muda o significado de determinadas rubricas contábeis, ele está induzindo alguém ao erro em troca de algo.
com uma determinada finalidade que não é uma finalidade legítima possível daquela norma ética. Então, na verdade, gente, daquela norma técnica. Então, na verdade, gente, em outras palavras, vocês, o acadêmico de contabilidade, têm ao seu dispor escolhas para fazer. Você pode eleger finalidades, fins legítimos ou ilegítimos, éticos ou não éticos. Por isso é tão importante a gente estudar a ética profissional. Ficou claro agora? Espero que tenha ficado mais claro ainda, né? Como a ética ela caminha, ela está no teu dia a dia. E é preciso que a gente tenha essa noção clara de como que ela se manifesta na nossa vida, no nosso dia a dia, porque lá na frente a gente não vai ter aquela desculpa, olha, eu não sabia que era assim. E muitas vezes as pessoas, sem terem esse conhecimento, eu posso até acreditar em algumas situações em que a pessoa faz por pura ignorância, né? Por achar que está fazendo certo, por achar que aquele caminho que ela trilhou é uma norma técnica. Não é. Não é. Na verdade, a responsabilidade é dela. Pode até ser uma norma técnica, mas a finalidade com que ela usou essa norma está errada. Não tem um fim legítimo, aceitável, eticamente aceitável. Tá? Então eu deixo para a reflexão de vocês esse ponto de vista. Tá? Por fim, isso aqui também não menos importante, existem as normas técnicas que são éticas ao mesmo tempo. Tá? Vou repetir, tá? Existem normas técnicas que são éticas simultaneamente, ou vice-versa. Existem normas éticas que são técnicas simultaneamente. Tá? Então é disso que a gente vai falar agora, só que eu vou ler aqui um trecho que eu acho bem pertinente. O texto fala bem melhor do que eu, é bem mais explícito do que eu, e eu prefiro ler para que todos vocês reflitam sobre essa passagem, tá? Me aguarda 2 segundos aqui, deixa eu puxar só aqui esse pequeno texto, e eu quero que vocês reflitam agora sobre o que eu vou falar. Preste atenção. Normas simultaneamente ética e técnica. Às vezes, um mesmo ato pode ser regulamentado simultaneamente pela norma ética e pela norma técnica. Ou seja, existe uma dupla incidência sobre o ato, sobre a conduta. Ao mesmo tempo em que aquela conduta é técnica, ela tem em si um fim valioso, porque a ética colocou nela, incorporou nela um valor, e esse valor eleva a natureza humana enquanto profissional, tá? Sendo sempre possível, porém, distingui-las, ou seja, muito embora elas se apresentem como que misturadas, elas não se confundem uma com a outra. Isto quer dizer que o conteúdo de uma norma técnica pode ser assumido por uma norma ética. Vou repetir, tá? Isto quer dizer que o conteúdo de uma norma técnica pode ser assumido, ou seja, incorporado, transfigurado numa norma ética. Por exemplo, o empregado encarregado de construir uma casa e que não usa os materiais adequados viola a norma técnica da sua profissão. Então, isso é muito comum. Por exemplo, no setor público. Estou dando um exemplo apenas, tá, gente? Como referência, tá? Até pelo conhecimento mais aprofundado que eu tenho. O que acontece? Quando alguém faz uma proposta de construção para o setor público, ele coloca aqueles materiais que ele vai utilizar e cobra o preço correspondente. E aí fecha o contrato.
Quando ele então ele vai realizar o trabalho, ele coloca uma quantidade de material inferior em termos quantitativos ou em termos qualitativos àquela proposta que ele fez. Com isso, ele compromete uma norma técnica. Por quê? Porque ele oferece um produto de má qualidade, né? Com um padrão abaixo do que foi contratado, né? Tecnicamente falando. Mas também ele infringe uma norma ética, porque isso não está correto. Porque ao cumprir com o que foi contratado, ele está atingindo também um fim valioso, que é a honestidade, né? Que é o cumpridor da obrigação, que é uma norma ética. Então, nós temos esse paralelo. Ele não usa o material educado e, ao mesmo tempo, né, viola a norma técnica da sua profissão e também a norma ética, que o obrigava a cumprir fielmente o contrato. Por exemplo, eu já descobri várias situações ao longo da minha vida, em auditoria governamental, em que, vou dar um exemplo muito simples, tá? Uma determinada prefeitura recebeu um recurso do governo federal para construir um sistema de abastecimento de água para uma comunidade do interior. Esse sistema de abastecimento previa, por exemplo, a compra de caixas d'água e suportá-las, né, e colocar essas caixas d'água sobre estruturas de alvenaria. Só que quando nós chegamos lá, essa estrutura era de madeira. Então, nesse caso, além de ele infringir uma norma técnica, estava em contrato, né, foi o que foi acordado, o que foi assinado, ele também infringiu uma norma ética em termos profissionais, porque ele não cumpriu com o objetivo. Também encontramos nessa oportunidade era recipientes, né, d'água, 1.000 litros, 2.000, 500, que não correspondiam àquele padrão que foi colocado no contrato. Era, por exemplo, de 1.000 litros, o sujeito colocou de 500. Era de 500, ele colocou 250. Não todos, evidentemente, mas alguns foram com uma quantidade menor do que foi contratado. Então, isso também infringiu uma norma ética, mas isso foi uma opção. Isso não é uma culpa, uma responsabilidade da norma em si. É uma opção mal feita que ele fez, uma opção errada que ele fez, e com isso ele gerou uma conduta antiética. Está me entendendo como é que a coisa funciona? Então, a ética e a falta de ética caminham lado a lado, e muitas vezes elas estão ao redor das normas éticas profissionais, da engenharia, da biologia, da medicina, da contabilidade. Então, é esse panorama, esse cenário que eu quero chamar a atenção de vocês, para que vocês então internalizem esse conteúdo, né? Tem situações, inclusive, em que a norma ética não representa apenas que a conduta do agente não representa apenas uma infração de uma norma técnica e ética ao mesmo tempo. Isso pode ter, gente, consequências terríveis para outras pessoas ou para uma coletividade. Pensemos, por exemplo, numa construtora em que ela, num afã de economizar, ela constrói prédios sem os fundamentos adequados, ou com uma quantidade, uma combinação de materiais, areia, cimento, concreto, abaixo do necessário, abaixo do mínimo, abaixo daquilo que foi calculado. Então, admitamos que esse prédio venha a ruir, ou então admitamos que esse prédio venha a ser interditado. Imagine todas as pessoas que moram lá, que investiram naquele empreendimento, por anos a fio, sacrificaram as suas vidas, pensem muito bem nisso, tá?
sacrificar as suas vidas, colocar as suas poupanças, apostando naquele empreendimento, e de repente elas não podem utilizar esse empreendimento no futuro. Por quê? Porque quem construiu não observou a norma técnica, que ao mesmo tempo estava temperada com uma norma ética, que era a construção sólida, segura. Então, veja, os sonhos, as frustrações são dilapidadas por um profissional, entre aspas, né? Porque isso não é profissional. Tá? Você vê, por exemplo, um contador, agora trazendo para o nosso campo, né? Um contador que, por exemplo, ajuda na prestação de contas de um recurso público, vocês sabem que os recursos públicos são contabilizados, e que de repente ele manipula um registro contábil apenas para dar um ar de licitude a um recurso que, pelo demonstrativo contábil, foi aplicado naquela finalidade e que na prática isso não correspondeu. Não foi aplicado coisa nenhuma, mas ele juntou notas fiscais frias, ele juntou recibos inexistentes, ou seja, os comprovantes são todos não credíveis, não verídicos. E aquele recurso que deveria ter determinada finalidade não alcançou essa finalidade. Mas não é qualquer recurso. Imagine que esse recurso seja, por exemplo, para atender à saúde, que para mim, até mais do que a educação, é algo muito, mas muito sensível. O dinheiro da saúde deveria ser tratado com tapete vermelho. Sabe por quê? Porque esse dinheiro ele salva vidas ou então ele promove a morte. Ele salva vidas quando ele é bem aplicado. Ele salva vidas quando o contador que está contabilizando as rubricas ajuda a bem aplicá-lo. Então, a função do contador, em determinadas situações, é essencial para acobertar erros, fraudes, desvios, corrupções, ou para torná-las mais claras, mais evidentes, mais escancaradas, a fim de que o controle social se promova. Entendeu, então, essa questão da mistura da norma técnica com a norma ética na nossa profissão, gente? É um negócio muito sério. Quando, por exemplo, eu troco uma rubrica contábil, mas só é um débito que trocou por um crédito, ou vice-versa, é só uma partida dobrada que foi mexida, isso não tem tanta importância, peraí. Isso foi fundamental para passar um ar de licitude a uma aplicação de recursos ilícita. E sabe o que acontece? Esse dinheiro que deveria ter ido, por exemplo, para a compra de remédios, de medicamentos, para combater a hipertensão de alguém que chega lá com crise hipertensiva, para combater, por exemplo, o excesso de glicemia no sangue de alguém que chega lá com crise de glicemia, essa pessoa pode ir a óbito se esse medicamento não estiver lá dentro da unidade básica de saúde, dentro dos hospitais públicos. Por quê? Porque não se cumpriu uma norma ética. E não foi apenas uma infração, uma norma técnica, mas foi junto à ética. A ética foi jogada no lixo. E você é responsável diretamente por essas situações. Você, pense bem nisso que eu vou falar, tá? Isso aqui não é figura de retórica, isso não é para impressioná-los. Todos os agentes públicos, e eu estou falando, incluindo aqui os contadores, tá? Façam ou não parte da administração pública no sentido de ocuparem um cargo público, porque tem aqueles contadores que, muito embora não ocupem cargos públicos, prestam serviço para a administração pública. São os terceirizados, são os contratados. Tá? Veja, todos os agentes públicos, todos aqueles que agem dessa forma, por exemplo, em relação aos recursos da saúde,
tenham a mais absoluta certeza, pessoal. Eles têm um rastro de sangue nas costas. É isso mesmo, tá? Eles vão deixando atrás de si um rastro de sangue das pessoas. Se nós pudéssemos ver por trás da corrupção, por trás das infrações éticas, o que acontece, se isso pudesse ser perceptível aos olhos, tenham a mais absoluta certeza, nós estaríamos chocados com essa realidade. Talvez alguns, puxa, mas eu não achava que teria essa repercussão, não achava que alcançaria essa consequência. Com a tua participação, com a tua concorrência, você é coautor desse sangue. Eu falo em relação à saúde. A educação, a mesma coisa. Né? Quando o dinheiro da merenda escolar é desviado, tem muitas crianças que dependem da escola para comer. E você, literalmente, como corresponsável, você retira do prato dessas crianças a pouca comida que é oferecida a essas pessoinhas. Pensem muito bem nisso, então, quando forem à cama. Por isso, então, gente, que é muito importante, ressalto, o estudo da ética em qualquer profissão, não é somente na contabilidade. É por isso que eu fiz esse apanhado geral, né, em que nós aí discorremos de uma forma, ainda que genérica, sobre vários compartimentos da ética, trilhando desde do seu início, do seu embrião, de como é que ela nasce, como é que ela se manifesta, até agora, né, nessa aula, para a gente fechar esse ciclo. Né? Eu só queria fechar, então, aqui com o texto, com esse texto que eu iniciei a leitura com vocês, para vocês então refletirem mais ainda. Tá? No caso, o trabalhador devia respeitar as regras técnicas, não por estas terem imperatividade, ou seja, serem obrigatórias, mas por força da regra moral que lhe impunha a perfeição da obra e por força da regra jurídica que o obrigava ao cumprimento do contrato de trabalho. Então, por exemplo, que eu finalizo esse pequeno texto, então eu finalizo ele para ressaltar o seguinte: as normas, gente, elas são, embora a gente não veja, mas elas se fazem muito presentes no nosso dia a dia. Né? Elas estão a toda hora nos sinalizando o que pode acontecer. Né? Não veja uma norma ética como algo abstrato, como algo apenas do campo filosófico, somente de interesse de pensadores. Não, ela vai te acompanhar no teu dia a dia, seja no setor público, seja no setor privado. Repito e ressalto, o meio ele é obrigatório. Sem o meio, você não chega à finalidade. Né? Mas a finalidade é você que escolhe. É você que vai eleger. Se você vai cumprir, se a tua finalidade tem ou não um fim valioso. Né? Esse é um questionamento que você vai responder para si mesmo. Tá? Deixa eu somente voltar aqui a câmera. Eu queria então deixar à disposição de vocês algum comentário dentro desse escopo que eu abordei. Deixa o Gabriel Cruz. Espera aí, deixa eu abrir aqui, Gabriel. Me dá uma olhadinha. E até aparecer também aqui. Haveria um conceito fixo sobre norma técnica? Achei muito subjetivo e penso mais em norma técnica como teorias para exercer algo, para se chegar em algo. Tu podes, tu tens como ligar o teu microfone, o Gabriel, ou não? Ou você só pode teclar? Você só está podendo teclar?
Eu acho que sim, né? Deve estar com problema no microfone dele. Mas vamos lá. Conceito fixo sobre norma técnica. Norma técnica, eu disse aqui, é uma norma, ela não é subjetiva, né? Ela não é um conceito subjetivo, é um conceito objetivo. Norma técnica são todas as normas que a ciência te oferece para chegar, para exercer um determinado ofício ou realizar uma determinada tarefa. Nós temos, por exemplo, as normas técnicas. Há um tempo atrás, nós tínhamos os cursos técnicos dados no nível médio. Então, tinha o técnico em contabilidade, o técnico em secretariado, o magistério. Todas são normas técnicas, né? Nós temos as normas técnicas de nível superior, que são oferecidas pela academia, né? Um conceito de norma técnica tem vários conceitos, mas todas elas apontam para a mesma realidade. É o fazer, né? É o exercitar. Como fazer, melhor dizendo, é o como fazer. Como fazer alguma coisa, como realizar determinado ofício, determinada atividade, alguma tarefa, né? Então, essa subjetividade, talvez você queira se referir a que cada um pode descrever o que é uma norma técnica. Nesse sentido, de uma certa forma, sim. Mas sempre que alguém for descrever o que é uma norma técnica, ela vai girar em torno de um núcleo, que é uma receita de bolo. Tá? E, nesse sentido, ela se torna um conceito objetivo, né? Direto, né? Sem rodeios. Tá bom? Mas, assim, não tem um conceito definido. Tem conceitos eu li aqui alguns conceitos, tem alguns conceitos de alguns doutrinadores, tem vários conceitos aí no mercado, né? Mas todos vão girar em torno desse núcleo, né? Comum a todos eles. Tá? Não sei se ficou claro. Mais alguém? Vamos lá, Ellen. Oi, professor, boa noite. Boa noite, Ellen. Vamos lá. Vamos lá. Eu trabalho numa empresa que ela oferece vários cursos para gente, né? Uhum. E ela trabalha muito essa questão do compliance, né? Para Sim. evitar erros e falhas e fraudes, né? Então, ele está sempre trabalhando nesse ponto. E tem muito essa questão ética, né? Focada no que você pode e o que você não pode fazer enquanto profissional. Então, assim, estava pensando sobre o que você estava falando na aula e teve uma evolução muito grande, né? De 20 anos atrás teve um caso bem escandaloso da Enron, né? Isso. Que teve uma fraude, é, a contabilidade imensa e um Isso. prejuízo imenso aos investidores e foi criada a Lei SOX, né? Isso. Que trabalha também toda essa questão Uhum. ética, né? E a maioria das empresas multinacionais tem esse programa de compliance, né? De treinar os funcionários, porque a ética depende muito dos valores pessoais, né? Depende do que você recebe em casa, né? Tem muita gente que não tem os conceitos, né? Do que é certo e do que não é certo fazer. Então, Deixa eu te interromper só um pouquinho, Ellen, mas já te dou a palavra novamente. Eu concordo parcialmente. Vamos fazer somente aqui uma observação. Uma parte das normas éticas, elas são, como você falou, ela depende muito da tua vivência, do teu ambiente onde você foi concebido, né? Mas a outra parte é aquela que ela se manifesta de forma objetiva. Ela vem no formato de uma norma técnica. Ela assume a configuração de norma técnica. Então, na verdade, acaba sendo uma norma que não depende somente da minha inclinação para um valor socialmente justo, né? Positivo. Não depende. Ou seja, eu tenho que cumprir. É por isso que é o compliance, né? Compliance é cumprimento, é regulamento, é observar os regulamentos.
Né? Então, ao observar o regulamento, e isso é uma obrigatoriedade, essa imperatividade ela está a serviço desse valor que necessariamente vai ser atingido, porque na verdade essas normas técnicas elas acabam sendo recheadas desses valores. E fazendo compliance, você garante que os atores cumpram essas normas técnicas e, por tabela, realizem valores. Entendeu? São dois compartimentos. De fato, um vem do teu ambiente, do teu dia a dia, da tua história de vida, dê certo é isso. E essas normas éticas, elas são normativas, mas elas não são escritas, elas não são palpáveis, elas não estão fora de você, estão dentro de você. Né? Mas existem aquelas que são escritas, aquelas que têm até uma penalidade, né? Quando descumpridas, que é a que eu falei ainda há pouco, questão da engenharia, questão do contador, agora você trouxe o compliance. Se de repente você deixa de cumprir o manual de normas de uma empresa, você vai ter uma reprimenda, você vai ter uma sanção. Não sei se deu para ficar claro. Deu, professor, eu concordo com o senhor. Então essa linha. Tá? Mas completa o teu raciocínio. Queria falar mais alguma coisa? Ou não? Não, era isso, que assim, as empresas do setor privado, né, também tem trabalhado nessa questão da ética, né, das normas, né. E a gente, enquanto a cultura do brasileiro, é sempre querer fugir um pouco das regras, né. Muitas pessoas têm essa intenção, querer pegar sempre um atalhozinho, né, em vez de fazer o procedimento correto. Então, eu acho que é uma forma também de combater esse jeitinho brasileiro, né, no sentido ruim, né? Esse jeitinho no sentido de que a pessoa quer sempre quebrar a regra, né? Quer sempre dar uma escapulida do que tem que fazer, né? Corretamente. É, Mas eu concordo com tudo que você falou. essa questão do jeitinho brasileiro, esse termo jeitinho brasileiro, ele pegou, né? E assim, quando tem fumaça, tem fogo, né? Se pegou é porque tem fogo, tem um fundo de verdade, infelizmente. Agora, isso também não é exclusivo do brasileiro, é importante dizer isso, né? Isso também não minimiza a responsabilidade do brasileiro, evidentemente. Quando eu digo que não é exclusivo, eu digo que existem muitos povos ao redor do mundo que também tem esse jeitinho, que quer cortar caminho, que é o mais fácil, né? E agora, o que tem em comum entre todos eles é que esses povos que agem dessa forma são povos que são subdesenvolvidos ainda, né? Que ainda tem uma caminhada pela frente, que estão muito distantes de valores. Eles não conseguem alcançar, não conseguem valorizar, me perdoe o trocadilho, não conseguem valorizar valores. Dar o valor necessário a um valor. Perceber o brilho de um valor. É mais ou menos alguém, por exemplo, que chega diante de um quadro famoso, como por exemplo a Mona Lisa, ou então aquela estrutura lá da Capela Sistina, lá em Roma, sei lá, ou em outros monumentos aí ao redor do mundo, e não percebe a beleza, né? E não percebe a beleza, por muitas vezes não conseguir alcançar, em razão do seu ambiente, onde foi criado, onde foi concebido, os contatos que tem, a sua teia de relacionamentos, ele não proporcionou, não conseguiu evoluir nesse sentido. Então ele não enxerga, não consegue enxergar e simplesmente ele, como diz lá a passagem bíblica, né? Você acaba entregando pérolas a porcos. As pessoas não percebem o valor das pérolas, elas começam a pisar nessas pérolas. Né? Então o que acontece no mundo em desenvolvimento ou subdesenvolvido é isso. Chamados hoje também de países emergentes, é isso. Né? Isso é mais rarefeito nos países desenvolvidos. Não vou dizer que não exista,
Por exemplo, com todo respeito, quem possa defender, aquela atitude lá na, que foi protagonizada no Capitólio, nos americanos, foi no país do primeiro mundo. Né? Foi lamentável aquilo. Aquilo foi de um desvalor que não dá para mensurar. Foi assim uma violência não somente aos valores americanos, mas a violência aos valores supremos de toda a humanidade. Entendeu? E foi protagonizado por um povo que é reconhecidamente de primeiro mundo, que possui experiência em valores, em cultivar bons valores, que é o povo americano. Então, por isso que não é uma unanimidade, mas assim, é mais rarefeito acontecer isso por lá do que nos outros países. Tem países aí que tão, assim, uma guerra ferrenha, por exemplo, para desqualificar aí as vacinas. Um negócio absurdo. Né? E isso independe muitas vezes da cultura. Hoje mesmo eu tive uma discussão, deixa eu entrar um pouquinho aqui dessa discussão que eu tive com um grupo. Eu evito de entrar em discussão, realmente, mas hoje eu não aguentei. Mas foi uma discussão saudável, né? Nós temos um grupo do meu cargo, que tem 120 pessoas no Brasil, é um cargo que todo mundo lá é muito bem qualificado, né? Tem um colega, inclusive, que foi professor de Harvard, então o pessoal assim é top, né? E um deles saiu com uma pesquisa dizendo que, de fato, uma pesquisa renomada, dizendo que não existe ou foi baixa a relação do distanciamento social com a redução de óbitos na Covid. O que ele quis dizer? Olha, por que a gente pregou tanto o distanciamento se agora a ciência concluiu que esse distanciamento não gerou, não evitou, melhor dizendo, muitos óbitos. Os óbitos continuaram a acontecer. Então ele jogou isso no grupo e um outro colega do Rio Grande do Sul disse, olha, de fato, tal, aquela coisa, é verdade, tal, aquela coisa. Eu entrei no papo, eu fui ler o artigo, a conclusão, eu digo, olha, tem um porém aqui. O que ele ressaltou foi isso de fato. Entretanto, a mensuração da eficácia do distanciamento social não é em relação ao número de óbitos, é em relação ao número de contágios. São coisas completamente distintas. Taxas de contágio é uma variável, taxa de óbitos é outra variável. Surpresa causaria se a pesquisa, ou uma pesquisa no mundo, dissesse, olha, foi verificado por A mais B que o distanciamento praticado em determinado país, local do mundo, não reduziu o número de contágios. Aí sim, aí você pode questionar a eficácia do distanciamento. Então, na verdade, até eu disse para ele, olha, a taxa de contágio é uma variável diretamente atingida pelo distanciamento. Tá? E a taxa de óbitos é uma variável indiretamente atingida pelo distanciamento. Né? E o que o distanciamento proporcionou? A redução do número de contágios, que por sua vez, se eu tenho menos pessoas contaminadas pela Covid, menos pessoas vão bater as portas dos hospitais, menos pessoas vão sobrecarregar o sistema de saúde. Então, ele atingiu a finalidade, sim. Então, veja, uma pessoa esclarecida, né, que às vezes leu pela metade um artigo científico e extraiu uma conclusão equivocada e começa a semear desinformação, entre outros, que também tem uma formação elevada, mas que passa a construir com ele, extrair conclusões equivocadas e construir discursos falsos. É assim que nascem as fake news. Tá? Então, infelizmente, esse cenário, esse ambiente é bem complicado. Né? Teve uma aluna aqui que fez um comentário, a Lilian, né? Lá no trabalho para pedido de compras, há mais de
sobe para a auditoria e passa por outras aprovações, né? Aí a pessoa pede que desmembre para que o fluxo flua mais rápido. Chega a ser antiético? Sem dúvida. Nesse caso aqui, existe uma norma técnica, evidentemente, a norma técnica diz exatamente isso, mas essa norma técnica tem dentro dela um valor. Qual é o valor? O valor da justiça, o valor da correção. Quando eu jogo fora essa norma técnica, vai junto também esse valor. Abre a porta a atitudes incorretas. Abre a porta da fraude, da manipulação da informação. Entendeu? Então, sem dúvida, viu, Lilian? É antiético, é uma atitude antiética. Aqui nós temos uma clara mistura de uma norma técnica e uma norma ética, que ao ser descumprido uma, vai ser descumprida a outra necessariamente. Vamos lá. Contabilidade 2, né? O fã pode falar. Pode falar ou escrever, né? Vamos lá. E aí, eu acho que se enganou então ao levantar a mão, que não está falando, né? Então, tem alguma dúvida? Se tiver, coloca, tá? Pode colocar. Ou algum comentário para fazer? Não, então acho que foi eu, tá? Então, gente, ó, eu vou encerrar aqui o nosso bate-papo. Eu acho que ficou legal. Como eu falei para vocês, nós estamos encerrando hoje o nosso primeiro ciclo de estudos. Eu vou entrar com alguns exercícios para vocês aqui no mural, para vocês resgatarem alguns conceitos. E eu espero que esse papo, que a princípio parecia chato, eu espero que não tenha sido tão chato quanto vocês achavam que fosse, né? Pelo contrário, que tenha despertado em vocês um interesse maior pela ética, a sua importância, tenha percebido a importância dela, como que ela convive de perto conosco, está mais próxima de nós do que nós mesmos pensamos, tá bom? Eu vou pedir então licença para... Eu vou encerrar agora aqui só a gravação, 2 minutinhos.